Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sobre as equações do segundo grau incompletas. As equações do segundo grau são do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, dessa forma. Nós vamos estudar nessa aula sobre três tipos de equações incompletas. Primeiro, quando b igual a zero, ou seja, ax² mais c é igual a zero. Depois, quando c é igual a zero, ou seja, ax² mais bx igual a zero. E por último, quando ax² é igual a zero, ou seja, quando b é igual a c, que é igual a zero. Ao resolver uma equação de segundo grau, obtemos suas raízes ou soluções, isto é, o valor do termo desconhecido, o famoso valor de x, né? Que pode ser qualquer letra, tá, pessoal? X, Y, Z, A, enfim, o que você decidir. Primeiro tipo aí, ax² mais c igual a zero. Ou seja, quando b é igual a zero, certo? Como é que a gente resolve isso aí? Eu trouxe um exemplo e a gente vai resolver da seguinte forma. Lembra aí da parte de radiciação, ó. Eu tenho x² igual a 25. Mas eu quero saber o valor de x, então eu preciso eliminar, ó, essa potência aí, 2. Então, o que eu faço? Para eu eliminar aqui uma potência de expoente 2, certo? Eu preciso gerar uma raiz quadrada, ó, aqui, ó, de índice 2, para poder cancelar esse termo com esse expoente. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu x² e jogar aqui uma raiz quadrada. Mas se eu fiz isso desse lado, obrigatoriamente eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Exatamente porque eu estou em uma equação, em uma igualdade. E o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro lado. Sendo assim, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse índice, que no caso é 2, com o expoente 2, e vai sobrar somente o x igual a raiz quadrada de 25. E eu te pergunto, qual é a raiz quadrada de 25? Muito bem, é igual a 5. Quando eu tenho uma equação aí do tipo ax² mais c igual a zero, ou seja, quando b é igual a zero, no nosso exemplo aí, eu obtenho que x é igual a 5. Vamos para mais um exemplo. X² menos 36 igual a zero. Então, eu tenho a equação, eu posso deixar a letra de um lado e jogar esse número para o outro lado. Então, vai ficar aqui x² igual a 36 está negativo, vai passar para o outro lado da igualdade positivo. Beleza, mas eu preciso tirar aqui esse expoente do lugar do x, porque o que eu quero aí é o valor de x e não o valor de x². Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o x², só que eu vou jogar a raiz quadrada. Só que o que eu fiz desse lado, eu tenho que fazer do outro lado. Portanto, 36 vai virar raiz quadrada de 36. Cancela, cancela, sobrou x. Exatamente o que eu queria. Igual, qual é a raiz quadrada de 36? É 6, porque 6² é 36. Segundo tipo aí, quando ax² mais bx igual a zero, ou seja, c é igual a zero agora. Bom, o que eu tenho que fazer aí nessa equação é perceber o seguinte: x² é a mesma coisa que x vezes x, menos 16x igual a zero. Qual é o termo que aparece tanto aqui quanto aqui? Esse termo é o x. Significa aí, então, que eu posso colocar o x em evidência. Então, eu vou jogar o x aqui para fora, abre parênteses, multiplicando, certo? Se eu joguei esse x para cá, quem foi que sobrou nessa parcela? O x. Menos. Se esse x está aqui, quem foi que sobrou nessa parcela?
16 igual a zero. Pessoal, o que eu fiz aí foi dividir esse termo por x e esse termo por x. Porque se eu tenho x vezes x e dividir por x, vai sobrar x. Se eu tenho 16 vezes x e dividir por x, vai sobrar 16, tá? Então, o que eu fiz aí foi dividir os meus termos por x. Por que por x? Porque ele se repete em todos os termos. Agora, o que eu vou fazer é separar essa equação em duas equações. Eu vou igualar essas duas equações que eu vou separar a zero. Então, vai ficar isso aqui igual a zero e isso aqui igual a zero, tá bom? Vai ficar x igual a zero, achando aí a minha primeira raiz, e x menos 16 igual a zero. Posso chamar aqui de x' e aqui de x duas linhas. Só que aqui tá número, né? Posso passar esse número pro outro lado. Se tá negativo, eu vou passar positivo. Então, vai ficar x duas linhas igual a 16. Mais um exemplo. Vamos lá. 16x igual a 6x ao quadrado. Podemos passar esse 6x ao quadrado para esse lado da equação. Mas ele tá positivo, ó. Se não tem nada na frente é porque é positivo. A gente vai passar para o outro lado negativo. Menos 6x ao quadrado. E o que tá desse lado permanece positivo porque a gente não vai mudar de lado, né? Mais 18x igual a... Quem foi que sobrou do outro lado? Nada. Então, sobrou zero. Menos 6x ao quadrado mais 18x igual a zero. Qual é o próximo passo? Ora, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Mais 18x igual a zero. Então, ó, tem x nesse termo, tem x nesse termo. Posso colocar o x em evidência. Então, vou colocar o x aqui em evidência. Sobrou menos 6x, joga aqui, mais 18, igual a zero. O que eu faço? Pego essa parte da equação com essa parte da equação. Então, sobrou x igual a zero, tá aí a minha primeira raiz, e menos 6x mais 18 igual a zero. Tá positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 6x igual a menos 18. Opa, posso multiplicar por menos 1 para trocar o sinal, né? Menos 6x vezes menos 1 vai dar 6x positivo. Menos 18 vezes menos 1, 18 positivo. 6 está multiplicando com x, vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, vai ficar x igual a 18 dividido por 6. Então, 18 dividido por 6, muito bem, é 3. Então, x igual a 3. Tá encontradas as raízes da minha equação. Para finalizar, eu tenho a equação do tipo ax² igual a zero, quando a é igual a zero, certo? Então, eu tenho aí um exemplo, 4x ao quadrado igual a zero. Como é que eu resolvo esse tipo de equação? Esse tipo de equação é muito simples. Esse 4 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado do x com a operação inversa, que no caso é a divisão. Então, vai ficar x ao quadrado igual a zero dividido por 4. Mas 0 dividido por 4 é zero, né? Então, x ao quadrado é igual a zero. Significa que as minhas duas raízes vão ser igual a zero. E como é que fica o exemplo desse tipo de equação? Tá aí um exemplo, tá? 5x² igual a zero. 5 está multiplicando com x ao quadrado, vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 0 sobre 5. Mas 0 sobre 5 é zero, né? Então, x ao quadrado igual a zero. Significa que as minhas duas raízes são iguais a zero, tá bom?